Agora, Danilo, o cara que tá ali com pouco dinheiro pra começar a investir, às vezes ele fica meio tímido. Ele fala, poxa, mas eu tenho, sei lá, 200, 300 reais pra começar. Pô, vou começar por fundo imobiliário, que vai me pagar um dividendo XYZ, não vai me dar tanto agora. Tem um potencial mais limitado de valorização do que as ações. O que você tem a dizer pra essa pessoa? Cara, eu acho que o cara tem que ir avançando degrau por degrau, né? Eu acho que tem que pôr o pé na renda fixa primeiro, pra começar a montar reserva de emergência. Mas você pensa assim, né? A gente fala de reserva de emergência em torno de 6 meses. Você imagina uma pessoa que invista 10% do salário dela. Ela vai levar 10 meses para construir um mês, né? Então, seriam 60 meses para fazer a reserva. Não precisa esperar a reserva estar constituída para ir. Mas ele mantém a maior posição dele ali em renda fixa enquanto ele está aprendendo. Aí ele pode fazer o test drive. Até essa sugestão que a gente deu aqui no começo do programa, para montar uma carteira de 8 fundos, pegar 2 ali de cada segmento. Cara, ele pode fazer isso. Porque se eu estou falando uma carteira de 8 fundos imobiliários, 10, essa carteira é R$1.000. Né? Então você pode montar essa carteira para quê? Para você ver o dividendo entrando, para você... Já anima, né? Todo mês. É isso. Ser investidor profissional é uma jornada. E os juros compostos deixa atuar, Exato, é no longo prazo, exato. né? De pouquinho em pouquinho você começou hoje com R$500. Pô, no outro ano, esses R$500 podem já ter virado 5 mil. Você vai reinvestir nos dividendos, Exato. essa é a ideia. Você vai reinvestir nos dividendos e aquilo vai virando uma vida. bola de neve. E os juros compostos faz toda a diferença. Agora, Danilo, o que não comprar no mundo de fundos imobiliários? Cara, se o investidor é iniciante, se os caras estão investindo sozinho, eu sugiro fortemente que ele foque nos maiores segmentos. Vamos de novo lá, laje, galpão, shopping. E aí você pode pegar os FOFs/hedge funds e os fundos de papéis. Por quê? Esses 5 maiores segmentos. Porque eles existem há mais tempo, porque tem mais gente olhando para eles. Você consegue fazer comparações, tá? Você vai pegar um fundo de laje, eu consigo comparar com outros fundos de laje. Se eu quero investir no HGRE, não adianta eu ler o relatório só do HGRE. Deixa eu ler o do JSRE também, BRCR também. Aí eu começo a fazer comparação. Esse tá com vacância maior do que esse. Esse tem uma alavancagem maior do que esse. O cara consegue fazer comparações. Mas se eu quero investir em fundo... Que não é Fiagro, né? Fundo imobiliário é uma coisa, o Fiagro é outra. Mas se eu quero investir em fundo imobiliário do agronegócio, eu não tenho muitas opções. Eu tenho 2 no mercado aí que investe em terra. Cara, eu vou comparar com o quê? Né? Exato. O Betal, que é um fundo que eu acho até ok, que é agrologística. Cara, eu não tenho outro para fazer comparação. Eu vou ter que engolir aquilo que tá ali. Você imagina um gestor falando para mim assim, olha, a vacância na Faria Lima hoje é 20%, por isso que os nossos imóveis estão lá. Eu abro mais 3 e vejo que os imóveis de todos esses caras na Faria Lima estão ocupados. Esse que tá falando que tá 20% que ele não consegue alugar, deve ter algum problema. Ou com ele, ou com o imóvel, ou com o cara que faz o relatório, o estagiário e trouxe a informação errada, né? Então, você consegue identificar. Isso é o estudar. Agora, se o cara está sendo analisado, se está sendo orientado por um analista profissional, o analista está de olho em muita coisa. Então, ele pode ser que ele traga fundos aí fora desse escopo. E aí tem alguém acompanhando. Né? Então, monoativo, por exemplo, Danilo, entra no teu... Cara, na nossa carteira hoje não, apesar de eu achar que pode ter oportunidade em alguns, justamente pelo risco. O nosso objetivo é renda, né? Então, quanto mais ativos eu tiver, mais inquilinos potencialmente eu vou ter, mais fontes de renda. Então, mais seguro eu estarei, tá? Então, para quê? Se eu tenho vários multi-inquilinos... E o tamanho do patrimônio, Danilo, é importante na sua opinião? Cara, nós temos pessoas que vêm aqui sendo entrevistadas, que eles falam, olha, para o iniciante é interessante ele olhar os fundos imobiliários com maior patrimônio, porque isso pode significa mais pessoas ali investindo, tem uma liquidez mais interessante, maior número de cotistas. Para você, isso é um diferencial ou não? Eu não gosto de partir desse princípio, apesar de ele ter razão em partes. Vamos supor, o investidor deve olhar fundo de 1 bilhão. É só um exemplo, não estou dizendo que seja isso. O cara vai olhar só o número. Então, assim, esquece o tamanho do patrimônio, abre o relatório gerencial e vê se tem vários imóveis lá. E vê se tem vários inquilinos lá. Porque se tiver um monte de imóvel, ele tem um patrimônio grande. Agora, o que eu quero é levar o investidor a aprender a raciocinar. E não botar uma faixa ali de 1 bilhão para cima é bom, para baixo não é. E ele vai fazer isso como? Abrindo o relatório gerencial, vendo quantos imóveis tem lá dentro. Se tem vários imóveis, aquilo está bem diversificado, né? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. E não focar, tem que ter 800 milhões para cima, 700 milhões para cima. Essa seria a grande pegada. E quando você vai para fundo de papel, por exemplo, é olhar se não tem muita concentração de patrimônio no mesmo CRI. Então, você abriu o relatório gerencial, cada CRI que corresponde a 3, 4% do patrimônio. Cara, para vários CRIs está em 3, 4% do patrimônio, não tem muitos, né? Porque se eu tiver CRI com 10, 15% do patrimônio, muito concentrado. eu tô muito concentrado. Eu já eliminei. Quanto por cento do patrimônio isso é? Quantos milhões? Não importa. Então, assim, vamos partir do raciocínio correto, da diversificação. Aí não do tamanho em si do valor daquele patrimônio. O